Olá, Fernanda, prazer. Como vocês podem ver, a gente tá aqui em um cenário novo, a gente vendeu o Ebert, a gente comprou esse estúdio, entendeu? Por isso que ele foi pra Amsterdã, mentira. A gente recebeu um convite para poder vir aqui gravar no Nova Bra, o estúdio do Bradesco. E decidimos aproveitar que tem fundo verde, gente. Isso aqui é fundo verde, não é uma praia. Aí se a gente quiser, a gente pode ir pra cidade. Olha, você quer ir pra onde, Cecília? Vamos pra Amsterdã, né? Encontrar o Arbit. Vamos pra Amsterdã. Fomos pra Amsterdã. Não falei que eu ia te levar pra viajar o mundo, Cecília? Ai, amiga, você falou. Vamos começar por... Já que a Beth não tá aqui, você me fala. Notícia boa ou notícia ruim, Cecília? Vamos começar por notícia ruim. Vamos terminar o vídeo com notícia boa, né? Então tá. Porque daí a gente termina pra cima. Bem ruim, viu, gente? Uma notícia bem ruim de uma pessoa bem bacana. Não é bacana, só que não. A gente, inclusive, recebeu hoje... essa madrugada, um e-mail de uma pessoa pedindo encarecidamente pra gente falar sobre isso, porque tá rolando rumores de que a comunidade LGBT está prestes a aceitar pedófilos na comunidade. E por que esse assunto veio à tona? Primeiro foi o nosso amigo, não amigo, Eduardo Bolsonaro, tweetou uma foto com um escrito LGBTP. E aí, não sei de onde ele tirou essa foto, e aí ele falando no tweet dele que o P eram que os LGBTs estavam querendo colocar pedófilos dentro da sigla. Isso daí era mentira. Inclusive, na sigla grande que tem LGBTQIP, não sei o que, não sei lá, o P é pra pansexual e poliamor. Não tem nada a ver com pedofilia, tá? Vamos deixar isso bem claro. Aí, o amigo Danilo Gentili, vocês conhecem Danilo Gentili, gente? Ele é um comediante, né? Um comediante muito engraçado. E aí seria ótimo se ele ficasse só fazendo piada mesmo. Ele é um daqueles comediantes que acham que o mundo tá ficando muito chato e ele é um defensor das piadas politicamente incorretas. Se ele ficasse só nisso, assim, ia ser problemático, mas ia ser menos pior. Mas agora ele decidiu dar uma de comentador de notícias. E aí ele começa a twittar coisas, notícias do mundo que ele acha relevante. E aí os seguidores dele, que também são comentadores de plantão, começam a comentar em cima e aí viram esse burburinho. Ele tweetou o seguinte tweet. Bota aqui, Cecília. Colocou? É você que vai editar esse, viu, Fernanda? Ô, Cecília, finge, Cecília. Esse é o tweet de Danilo Gentili. Em breve, você verá Folha e o UOL da vida manchetando que você é um monstro preconceituoso se não aceitar a pedofilia. Como eu sei... já existe uma geração sendo doutrinada nas universidades para defender isso quando subirem aos postos de editores, agentes da mídia e políticos. E aí ele tweetou uma notícia e o título da notícia é: pedófilos acreditam que eles deveriam ser parte da comunidade LGBT. A gente vai ter que dividir isso em partes para a gente explicar por que tudo isso é muito problemático, porque ele não entendeu. Então vamos lá. Vamos analisar o tweet. O tweet é uma notícia, certo? É clickbait. Então você faz uma notícia e coloca um título que é chamativo o suficiente para que a pessoa vá lá e clique. Não necessariamente o que está na notícia é o que está no título da notícia, mas aí você, como jornalista, você vai lá e ganha view, e aí é isso aí. As pessoas YouTubers também fazem isso. YouTubers também fazem isso, mas... já fazemos. Eu gosto de clickbait do bem, porque a gente tem que usar a estrutura a nosso favor. Mas nesse caso era só um clickbait mesmo. Por quê? Porque a notícia pouco fala da comunidade LGBT, fala só de uns caras pirados da cabeça que estão querendo normalizar a pedofilia. Segundo, é uma notícia em inglês. Logo a pessoa vai ler ali a notícia e ela vai deduzir o que tá escrito. E aí tá escrito LGBT, pedofilia, faz parte. Olha só, Danilo, que bacana que você fez. E aí, o terceiro, a fonte. De onde que veio essa notícia? Essa notícia veio do Daily Caller. O The Daily Caller é uma publicação online que se auto-intitula como conservadora. Eles defendem que aquecimento global não existe. Já fizeram um vídeo onde eles encorajaram pessoas a fazerem atos de violência contra as pessoas que estavam protestando contra o Trump. Então você já vê de onde que tá vindo essa publicação, né? Por que tem o clickbait ali? E além disso, se você pega o tag da notícia, as tags que a pessoa... na internet todo mundo coloca tag dos assuntos mais relevantes. É LGBT, pedofilia e mês do orgulho. Essas são as tags da notícia. Então você sabe muito bem pra
pra quem essa notícia estava sendo feita. E se você entra nesse site maravilhoso, você só vai ver esse show de horrores mesmo. Mas vamos falar o que a notícia fala. Essa notícia fala o quê? Que a comunidade LGBT estava alertando as pessoas sobre um grupo de pessoas que se auto-intitulam MAPS, que é Minors Attracted Person, que os pedófilos decidiram se auto-intitular como MAPS para poder fazer menos barulho. E aí, esse grupo fez uma bandeira no mês do orgulho LGBT para poder celebrar o fato deles serem MAPs. Isso que a comunidade LGBT fez? Várias publicações, vários ativistas, várias páginas pegaram essa bandeira e falaram assim, gente, isso daqui não faz parte da comunidade LGBT. Gente, se você vê isso, se você é criança, se você é adolescente, fuja desse tipo de pessoa, não interaja com esse tipo de pessoa. Isso é 1/4 da notícia. O resto da notícia usa como fonte um Tumblr, que é um site que cada um vai lá e coloca, né? Tumblr. Todo mundo sabe o que é Tumblr. Acho que eles sabem mais o que é Tumblr, nossa audiência, do que eu. Provavelmente. Você usa Tumblr, Cecília? Não. Uma coisa que eu aprendi, eu sei pouco sobre jornalismo, mas assim, quando você é jornalista, você tem que procurar várias fontes pra poder fazer uma notícia, né? Você não vai simplesmente assim, achei um Tumblr de uma pessoa que eu não conheço, que é anônima e que tá falando alguma coisa, eu vou acreditar no que essa pessoa tá falando e eu vou escrever uma matéria inteira sobre isso. Mas tudo bem, nesse site tá falando que existem esses MAPs e que eles acreditam que pedofilia é como se fosse uma orientação sexual e não um crime, né? No caso. E é isso que fala a notícia. A notícia, em nenhuma maneira, se você entende, tem compreensão de texto, em nenhuma hora tá falando que os LGBTs aceitam a pedofilia, em nenhuma hora tá falando que essa junção vai acontecer e que as pessoas querem que isso aconteça, a não ser o próprio fato dos próprios pedófilos estarem achando qualquer motivo para poder, né, ser menos arrachados pela sociedade. Aí o que aconteceu? Avisaram pro Danilo no Twitter. Se você clica no tweet dele, você vai ver que o primeiro comentário que aparece é comentário que falou o tweet. Acho que é comentário. A primeira resposta que o tweet dele teve foi um cara falando assim, isso daí é mentira, viu? Isso daí começou no Reddit, no Tumblr. Não acredito nisso não, é só pra poder falar notícia falsa e tal. E aí o Danilo foi lá e postou mais 2 notícias como resposta pra esse cara. Aí eu fui lá ver o que eram essas notícias, né? Uma era do Independent e outra era do New York Times. Publicações e sites que são um pouco mais confiáveis do que esse. E eu falei assim, beleza, deixa eu lá ver o que é isso. Aí eu fui e entrei no primeiro. O primeiro que era do Independent. E aí, esse é baseado em 4 pessoas. Essa reportagem, o título da reportagem não fala nada sobre LGBT. O título da reportagem é Pedofilia como Orientação Sexual. É isso o título da notícia. E aí, nessa notícia, eles levam em consideração 4 pessoas. A primeira é o testemunho de um psicólogo não identificado no Reddit. Pra quem não sabe, Reddit é outra... tipo Tumblr. Quantas referências, Fernanda? E o Reddit, pra quem não sabe, é uma plataforma que ficou muito famosa logo depois do atentado de Boston, porque as pessoas no Reddit identificaram o terrorista que tinha feito o ataque de Boston antes da polícia. E foram atrás da família dele, foram atrás dele. Só que aí depois foram descobrir que o quê? Que não era verdade. Então, a família foi quase, assim, apedrejada e o cara que foi, tipo, não tinha nada a ver com o atentado, mas os entendedores e comentadores e jornalistas do Reddit acharam que era e rolou uma caixa às bruxas. Então, tinha um psicólogo que foi lá e postou um artigo, digamos assim, explicando que na experiência dele a pedofilia é uma orientação sexual porque é uma coisa que a pessoa pode ou não agir caso ela sinta atração por menores. A outra fonte, que aí dá uma balanceada no negócio, é de um psicólogo alemão. Ele não fala que pedofilia é orientação sexual, mas ele fala que pedofilia a gente precisa arranjar maneiras de identificar pedófilos antes deles cometerem um abuso. Então, a gente precisa fazer com que um diálogo exista entre terapeutas e pessoas da família para que eles consigam identificar o pedófilo, para que o pedófilo pode procurar tratamento e não se tornar um abusador ou uma pessoa que consome pornografia infantil, que faz tão mal para a sociedade quanto ele realmente abusar de alguém. A terceira fonte é de um pedófilo. Um pedófilo foi lá e escreveu um artigo falando que eles são pedófilos e não monstros. E aí no finalzinho tem uma nota da Lucy Faithfull Foundation, que é uma fundação que trata vítimas de abuso. E o pessoal tem anos de estudo e de conversa com as pessoas que sofrem de abuso de pedofilia, falando que pedofilia não é
uma orientação sexual, é um comportamento sexual que é aprendido e pode ser desaprendido. Aí eu não entendi como é que isso virou aquilo, né? Mas aí a segunda notícia que o Danilo publicou é da New York Times. New York Times, uma publicação de esquerda, né, tá fazendo isso. Só que ele não se deu ao trabalho de ler a notícia. Primeiro, é um artigo de opinião, não é uma notícia. Segundo, é um co-ed. O New York Times, desde a década de 70, ele abre um espaço dentro do próprio jornal para que pessoas que não fazem parte do jornal possam escrever, porque ele acredita que um jornal, para ser democrático o suficiente, né, tem que mostrar várias visões. Então eles abrem um espaço no jornal para que as pessoas possam pagar para poder colocar o artigo delas ali, que talvez não converse com o editorial do jornal. E esse é um caso. Então alguém pagou para poder escrever aquele artigo ali. É baseado exatamente nas mesmas coisas que é baseado das histórias. Em Reddit, em Tumblr, em 1 ou 2 psicólogos. E se você entra do lado o New York Times faz um negócio muito legal que eu acho que todos os sites deveriam fazer. Na aba de comentários, você tem comentários escolhidos pelo The New York Times, comentários escolhidos pelos leitores e todos os comentários. Você pode ler todos, mas você pode ver qual que é a opinião do jornal, né? E aí você entra lá no comentários escolhidos pelo The New York Times e tem psicólogos, pessoas que têm experiência no assunto, falando que pedofilia precisa sim ser criminalizada e continuar sendo criminalizada. A gente precisa sim pegar essas pessoas antes que elas cometam algum crime e não existe espaço dentro desses lugares para normalizar e falar que o pedófilo é uma vítima. Você não pode fazer essa comparação. E isso são vários estudiosos falando que babaquice. Aí a gente volta ao tweet do Danilo. Primeiro, ele não fez a lição de casa dele, né? Porque acho que ele não sabia nada disso. Segundo, ele fez a escolha, e aí eu vou colocar aqui infeliz, pra não falar escrota, mas acabei falando escrota, né? Da notícia que ele quis compartilhar. A opinião dele é o quê? Pedofilia é um absurdo. Mas aí qual notícia que ele escolheu pra poder compartilhar essa opinião dele? A notícia que tinha LGBT no título. E aí, quando ele foi dar essa opinião, ele podia ter escolhido qualquer uma das outras notícias que ele compartilhou depois pra poder dar essa opinião. Mas não, ele escolheu a única que falava de LGBT. E aí, por que isso é infeliz e por que isso é escroto? Porque durante anos os LGBTs têm tentado dissociar essa imagem, que foi propagandeada durante muitos anos como uma coisa que era a mesma coisa, que ser LGBT era a mesma coisa que ser pedófilo, que era a mesma coisa que fazer sexo com animais, né? As pessoas faziam isso. Inclusive, vou deixar aqui no card um link, aqui. Aqui. Um vídeo que era passado nas escolas americanas na década de 70, onde mostra como você identificar um homossexual e por que isso é tenso. E aí, nesse vídeo, é um homem mais velho tentando seduzir um jovenzinho a se tornar homossexual. Existe os homofóbicos de plantão, os LGBTfóbicos de plantão, fazem essa associação sem que o Danilo precise apontar. Quando ele aponta, você dá abertura para que alguns homofóbicos, como a gente consegue ver em alguns comentários embaixo, como respostas desse tweet, com os olavetes de plantão, que tweetam o seguinte: tampa o ouvido, Cecília, porque é tenso. Ah, não. Prestem bem atenção no que estou falando. A pedofilia, antes de 10 anos, não apenas estará liberado, mas haverá a mesma reivindicação de que você não pode sequer chamar pedófilo de pedófilo, porque isso vai ser chamado de hate speech. Quer dizer, isso já é um termo preconceituoso e ofensivo. Vai ter que inventar um termo mais bonito para chamar o pedófilo. Isso aqui já está sendo implantado. Isso é um movimento, um grupo de pressão importante. E existe muito encabalamento entre as duas coisas. Quer dizer, por que o movimento gay faz tanta questão de penetrar nas escolas? Porque tem certeza que no meio dele já tem um monte de pedófilo lá infiltrado, pensando que vai arranjar clientela. E os organismos internacionais servem a isso. Cagada por causa disso, viu? Você colocar LGBT junto com pedófilo é cagada. Embora não tenha sido essa a intenção, porque ele começou a se explicar depois, vários tweets e tal. Embora não tenha sido essa a intenção, é isso que você fez. Você pode ter entendido isso vendo os comentários. De boa, o terceiro inferno tá cheio, não é mesmo? Exatamente. E, além disso, ele coloca na segunda parte do tweet dele que existe uma geração sendo doutrinada, né? E aí, a geração sendo doutrinada em base nas reportagens que ele leu. Só que aí você vê, nessas reportagens não tem uma universidade, não tem um estudo, não tem um editor de jornal, não tem um político, não tem um agente de mídia que tá apoiando isso. Tá todo mundo falando contra. Então, onde que tá essa geração que tá sendo doutrinada, gente? Coloca os grilos aí, Fernanda. Vamos colocar vários grilos. Isso. Adoro. Azul. E o que esse tweet realmente fez? Pelo histórico de piada machista, homofóbico, LGBTfóbica que você tuita,
A esquerda e as pessoas que fazem parte desses grupos de minoria imediatamente leram isso e entraram numa massa pra poder te linchar, né? Porque você fez cagada. Aí o que aconteceu? A galera, os olavetes de plantão, fez a mesma coisa. Viu esse tweet e se levantou o quê? Pra te defender. Só que o que aconteceu foi, você polarizou duas partes que não concordam sobre várias coisas, sobre uma coisa que elas concordam, né? Porque tanto os grupos minoritários quanto os olavetes de plantão concordam que pedofilia é crime e que é muito feio, que as pessoas têm que ficar presas e que isso não é certo. Só que aí esse seu tweet fez com que as duas pessoas discutissem tendo a mesma opinião. Não é doido isso? É doido, é doido. Todo mundo concorda, gente. Esse é um vídeo, assim, pra explicar que todo mundo concorda que pedofilia é crime, tá? E a gente... E óbvio que existe LGBT, pedófilo, gente. LGBT a maioria é gente. hétero, viu? Mas não queria falar nada. A maioria é hétero, mas existe, óbvio que existe. Seres humanos. Exatamente. É uma que todo doença mundo é mental. contra. É uma doença mental que tem que ser tratada e a gente tem que arranjar maneiras de identificar essas pessoas. Então é isso. Acho que é isso que eu queria falar sobre isso. Next. Qual que era a outra notícia mesmo que eu esqueci, Cecília? A outra era quem é que tweetou o quê mesmo? É Jacaré Banguela. Mas eu não quero falar muito do Jacaré Banguela, não, porque eu acho que ele fez isso pra chamar a atenção. Jacaré Banguela... Tem essa hipótese. Tem essa hipótese. Que é válida. Válida. É válida. Jacaré Banguela teve o caso todo do Cossielo, né? A gente já falou sobre isso. E aí, na semana seguinte, Jacaré Banguela foi lá e tuita uma foto do filho do Will Smith com mais um comentário racista e todo mundo caiu em cima dele também, porque assim, ele tava testando, não sei, ele queria chamar atenção, não sei o que ele tava querendo fazer. Isso faz uma linha muito direta a um caso que aconteceu semana passada. Murilo, do Muro Pequeno. Fica aqui o card pra você se inscrever no canal dele. Ficou 5 meses sem postar no canal dele. E aí ele fez uma gravação lá no YouTube Space Rio, que ele trouxe vários youtubers negros e gays pra fazer uma collab. Eu não vi esse vídeo ainda, porque esse vídeo não foi lançado. Mas eles simplesmente postaram uma foto, todos eles, com todos os youtubers negros, gays ali. O Spartacus, que é outro youtuber sensacional, foi lá e postou a foto nas redes dele, tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí o Facebook tirou a foto dele do ar e proibiu ele de postar por 3 dias, porque foi dada como imprópria a foto. Menina, alguém ficou com muito medo disso acontecer. Alguém cagou de medo. E as pessoas que acham que a gente reclamar do tweet racista é um problema, não estão entendendo que a força que vem ao contrário é muito maior. E aproveitando, a gente vai para as notícias boas. Cecília, tá me ouvindo, Cecília? Sim, senhora. Ela Qual tá notícia no celular, boa? falando com a amante. Não tô, não. Tá sim. Qual notícia Murilo, boa? do Muro Pequeno, lançou o primeiro vídeo da volta dele. Tá aqui no card, vai lá assistir. É um texto originalmente distribuído na Marcha do Dia do Orgulho LGBT de Nova York em 1990. Então o Murilo fez uma adaptação desse texto, ele fala esse texto, que é lindo, que fala, você pode ter raiva sim. E o texto discute como as partes minoritárias, aprendem a não ter raiva. E não é que você tem que sair por aí destruindo tudo e batendo nas pessoas e tal, mas o fato de que tudo bem você sentir raiva porque o mundo o tempo inteiro tá falando que você é menos. Então essa raiva é saudável, você guardar essa raiva pra dentro de você é ruim. E aí tem a outra boa notícia, que é um coletivo abriu uma conta no Instagram que chama Influência Negra. E aí, nessa conta do Instagram, você vai achar criadores negros que você deve seguir. Olha que coisa maravilhosa. Então você segue lá e aí sempre eles vão estar postando pessoas diferentes e vão estar divulgando o trabalho. Porque quanto mais criadores estiverem fazendo coisas como o Murilo faz, como o Spartaco faz, quando, né, todo mundo aqui nessa plataforma faz, menos comentários escrotos como o do Danilo Gentili e como o do Jacaré Banguela a gente vai ver. Pra vocês terem certeza que o Bet não foi vendido, eu vou explicar. O Ebet foi pra Amsterdã pra fazer parte e divulgar a Conferência Internacional sobre HIV e AIDS. Primeiro teve uma pré-conferência, que era só com a juventude, do Youth Pre-Conference, que era uma pré-conferência onde os jovens se juntaram para poder falar sobre HIV. E aí, a partir de segunda-feira, no caso ontem, começou a conferência grande que vai discutir HIV com vários países, com vários interlocutores. A gente vai falar, lá fala-se de HIV e a comunidade LGBT, HIV e África, HIV com mulheres grávidas, tudo, fala sobre tudo. E ele tá lá acompanhando tudo e postando aqui no canal das Bi. Se você não acompanhou, tá tudo no nosso Instagram, tá lá no destaques
tem toda a pré-conferência e ele vai continuar postando durante a conferência. Então corre lá pra assistir, que a bicha tá trabalhando muito. Bilingual, como é que fala? Bilíngue. Bilíngue. Eu tava falando Bilingual. Ele tá super bilíngue. Tá postando em português e inglês. Ele tá todo bonitinho. Ele tá todo bonitinho, gente. Ele tá dando arrasando. orgulho de ver. Um aplicativo brasileiro ganhou um prêmio no Cannes Lion 2018. É um aplicativo que faz reconhecimento facial e te fala se aquele político é corrupto ou não. Não é sensacional? Aí já tá passando na propaganda, aí você coloca o celular na frente da televisão e ele fala, esse é corrupto. Sensacional. Vai estar o link da notícia aqui embaixo e aí vai lá, porque eu achei sensacional. Como é que gente. chama esse aplicativo? Detector de corrupção. A gente falou aqui no canal dos Bi, no vídeo, sobre a Shonda, que ela tinha ido pra Netflix. E aí, essa semana, eles anunciaram e deram um teaserzinho de todos os 8 projetos que a Shonda tá desenvolvendo pra Netflix. Ai, são tantas coisas, gente. Então tem coisa de época, tem coisa atual, tem coisa do futuro, tem documentário, tem série. A notícia ruim é que não tem data ainda pro lançamento de nada disso. Ah, Fernanda. Futuro é sempre bom de ter O futuro tá garantido, é o que importa. É isso. Eu acho. Isso, e esse é o comentário escolhido. Fernanda Prazer é parente da Judite Prazer. A família Prazer tem mais membros? Hashtag Bi todo dia. Esse é o comentário que ganhou uma caneca ou uma camiseta. Me fez rir, mas me fez relembrar tempos sombrios da minha família, entendeu? Mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Será que eu sou parte da família Prazer? Ou será que eu sou parte da família Fox? Meu nome é Fernanda Prazer e é nessa que eu vou. Um beijo. Tchau.